Ao passear pelo parque, o pai do milionário ficou paralisado ao ouvir uma jovem mulher cantar uma canção, a mesma que sua esposa cantava para seu filho e irmã gêmea antes de desaparecer há 20 anos. O sol de maio começava a se despedir sobre São Paulo, quando Renato Alencar ajustou o passo no Parque Ibirapuera, aos 52 anos. O magnata da construção civil ainda mantinha o porte altivo que o tornara respeitado nos círculos empresariais, mas havia uma melancolia em seus olhos cinzentos, que 20 anos de sucesso não conseguiram apagar. Rafael, seu filho de 26 anos, caminhava ao lado em silêncio, observando como o pai parecia perdido em pensamentos que nunca compartilhava. "Pai, você anda muito estranho ultimamente", comentou Rafael, passando a mão pelos cabelos escuros que herdara da mãe. Talvez devesse tirar umas férias, viajar um pouco. Renato sorriu sem muito ânimo. "Férias? Você sabe que não consigo parar, filho. O trabalho é o que me mantém funcionando." Era sempre assim. Desde que perderam Lívia e Manuela naquele acidente terrível, Renato se refugiara no império que construíra. Como se cada prédio erguido pudesse preencher o vazio que carregava no peito, Rafael conhecia bem essa dor. Ele também havia perdido a mãe e a irmã gêmea na mesma noite fatídica, mas diferente do pai, ele tentava seguir em frente, mesmo carregando pesadelos que o visitavam desde criança. O parque estava movimentado para um fim de tarde de terça-feira. Famílias aproveitavam os últimos raios de sol. Jogadores amadores disputavam uma pelada. E mais à frente, próximo ao lago, uma pequena multidão se formara em círculo. Era o que sempre acontecia quando algum artista de rua conseguia conquistar a atenção dos paulistanos apressados. "Vamos dar uma olhada", sugeriu Rafael, mais para quebrar o clima pesado da conversa do que por verdadeira curiosidade. Os dois se aproximaram, e foi então que a melodia os atingiu como um soco no estômago. "Paloma querida, vuela a mi lado." A voz era doce, cristalina, carregada de uma melancolia que parecia tocar cada fibra da alma de quem escutava. Mas não era só a qualidade da voz que fez Renato paralisar completamente. Era a música. Aquela música que ele não ouvia há 2 décadas, que sua esposa Lívia costumava cantar para os gêmeos antes de dormir, balançando-os suavemente enquanto a melodia ecoava pelo quarto infantil da mansão. "Não pode ser", murmurou Renato, sentindo as pernas bambearem. Rafael notou imediatamente a mudança no pai. O rosto que segundos antes estava apenas cansado agora estava pálido. Os olhos arregalados fixos na jovem que cantava no centro do círculo. O rapaz seguiu o olhar paterno e sentiu algo estranho se mexer em seu peito. A cantora tinha cabelos castanhos que caíam em ondas até os ombros, pele levemente dourada pelo sol das ruas e olhos verdes que brilhavam com uma luz própria. Vestia roupa simples, jeans desbotado e uma blusa branca que já conhecera dias melhores, mas havia uma elegância natural em seus gestos, como se tivesse nascido para estar no palco. Aos seus pés, um violão surrado e uma pequena caixa com algumas moedas e notas amassadas. "Que vuelvas pronto a mi corazón." As palavras em espanhol fluíam de seus lábios como se fossem sua língua nativa, cada nota carregada de uma saudade que ela parecia não entender completamente. Enquanto cantava, seus olhos se fechavam por momentos, como se estivesse tentando acessar uma memória distante, algo que dançava na periferia de sua consciência, sem nunca se revelar por completo. Rafael se sentiu magnetizado. Não conseguia tirar os olhos da jovem, e uma sensação estranha de familiaridade começou a crescer em seu peito. Havia algo nela, na forma como inclinava a cabeça quando alcançava as notas mais altas, no jeito como suas mãos dançavam no ar acompanhando a melodia, que despertava ecos de algo muito antigo em sua memória. "Pai, você está bem?" perguntou Rafael, notando que Renato tremia ligeiramente. "Essa música", Renato conseguiu sussurrar. "Sua mãe cantava essa música para vocês, como ela pode saber?" A pergunta ficou suspensa no ar enquanto a jovem terminava a canção. O público aplaudiu calorosamente, e ela sorriu com uma timidez genuína que fez o coração de Rafael acelerar. Algumas pessoas jogaram moedas em sua caixa antes de se dispersarem, mas os Alencar permaneceram imóveis, como se tivessem sido enfeitiçados. Clara, embora eles ainda não soubessem seu nome, começou a guardar o violão no estojo surrado. Era seu ritual de sempre.
cantar até o sol se pôr, juntar as moedas e seguir para o albergue onde dormia quando conseguia pagar, ou para algum banco de praça quando o dinheiro não dava. Aos 26 anos, ela conhecia bem a dureza das ruas de São Paulo, mas nunca perdeu a esperança de que um dia entenderia de onde vinham aquelas melodias que brotavam naturalmente de sua garganta. Ela crescera no orfanato Santa Cecília. Chegara lá aos 6 anos sem memórias claras de quem era ou de onde vinha. Tinha apenas um nome, Clara, e uma corrente de ouro com um coração gravado que a diretora disse ter sido encontrada em seu pescoço. Durante todos esses anos, as únicas pistas de seu passado eram os fragmentos de canções que surgiam em seus sonhos, e a sensação constante de que havia perdido algo muito importante. Com licença. A voz de Rafael a fez levantar os olhos. Clara se deparou com 2 homens que a observavam com uma intensidade que a deixou desconfortável. O mais velho, grisalho e elegante, a fitava como se tivesse visto um fantasma. O mais jovem, bonito e bem vestido, a olhava com uma mistura de curiosidade e algo que ela não conseguia identificar. "Oi", respondeu ela, instintivamente abraçando o violão contra o peito. Anos nas ruas haviam lhe ensinado a ser cautelosa com estranhos, especialmente homens bem vestidos que apareciam do nada. "Desculpe incomodar, mas..." Rafael lutou para encontrar as palavras certas. "Aquela música que você cantou, onde aprendeu..." Clara franziu as sobrancelhas. Era uma pergunta que ouvira poucas vezes e nunca soubera responder direito. "Não sei, na verdade ela meio que... vem naturalmente por quê?" Renato finalmente conseguiu se aproximar, ainda tremendo ligeiramente. "Sua voz é... muito bonita. Você canta profissionalmente." Clara quase riu da pergunta. "Profissionalmente, eu canto aqui no parque mesmo, nas praças, no metrô quando a fiscalização não aparece. É assim que eu vivo." Rafael tirou a carteira do bolso e retirou algumas notas. Clara notou que não eram poucas. Mais dinheiro do que ela normalmente conseguia em uma semana inteira. "Não é caridade", disse ele rapidamente, vendo a expressão de orgulho ferido no rosto dela. "É pelo talento. Você realmente canta muito bem." Clara hesitou por um momento, antes de aceitar o dinheiro. Precisava comer, precisava de um lugar para dormir, e orgulho não pagava as contas. "Obrigada", murmurou, guardando as notas na caixa. "Qual é seu nome?" perguntou Rafael, sentindo uma necessidade urgente de saber mais sobre ela. Clara Mendes." "Clara", Renato repetiu o nome como se fosse uma oração. "Um nome bonito, Clara. Você tem família, Clara?" A pergunta trouxe aquela dor familiar ao peito da jovem. "Não. Cresci no orfanato. Não tenho ninguém." A resposta foi como um murro para Rafael. Algo nele se mexeu. Uma vontade inexplicável de protegê-la, de cuidar dela. E aquela sensação estranha de familiaridade só crescia. Você sempre cantou essa música em particular?" insistiu Renato. Clara o olhou com curiosidade crescente. Por que esses homens estavam tão interessados naquela canção específica? "Desde pequena. Às vezes eu sonho com ela. Sonho com uma mulher cantando para mim, mas nunca consigo ver o rosto direito. É estranho, né?" Renato e Rafael trocaram um olhar carregado de significado. Era mais do que estranho. Era impossível. Como uma órfã de rua poderia conhecer uma canção tão específica, tão íntima da família Alencar? "Clara", Rafael disse suavemente, "você gostaria de, talvez, cantar em outro lugar, um lugar melhor?" Ela inclinou a cabeça intrigada. "Como assim? Minha empresa faz eventos. Poderíamos usar uma cantora com seu talento." Era uma mentira improvisada, mas Rafael sentia uma necessidade desesperada de rever essa jovem, de entender o que ela despertava nele, e pelo olhar do pai, sabia que Renato sentia algo similar. Clara estudou o rosto do rapaz. Havia sinceridade ali, e ela aprendera a reconhecer sinceridade depois de tantos anos sobrevivendo nas ruas. Além disso, a oportunidade de cantar em um lugar fechado, protegido, era tentadora demais para recusar. "Tudo bem", concordou finalmente. "Mas onde?" Rafael sorriu, e pela primeira vez em meses, Renato viu uma centelha de vida nos olhos do filho. "Te dou meu cartão, liga amanhã e a gente combina tudo certinho." Enquanto Clara guardava o cartão, uma figura observava a cena de longe.
escondida entre as árvores, Neuza Prado, que seguira discretamente os patrões em sua caminhada vespertina, sentia o sangue gelar nas veias. 20 anos cuidadosamente construindo uma vida baseada em mentiras. E agora essa menina aparecia cantando a maldita música que poderia destruir tudo. Seus olhos se estreitaram enquanto observava Clara se despedir dos Alencar. A jovem era perigosa, mesmo sem saber, e Neuza não chegara tão longe para deixar uma cantora de rua destruir tudo o que havia conquistado. Era hora de agir, 20 anos atrás. Mansão. Alencar a noite de setembro estava particularmente fria quando Neuza Prado colocou seu plano em movimento. Havia passado meses preparando cada detalhe, cada mentira, cada documento falso que seria necessário. Aos 32 anos, ela trabalhava como governanta dos Alencar há 4 anos. Tempo suficiente para observar, aprender e se apaixonar perdidamente por um homem que jamais a veria como algo além de uma funcionária dedicada. Renato estava viajando a negócios em Brasília. Como ela sabia que estaria, Lívia havia colocado os gêmeos para dormir depois de cantar Paloma Querida, aquela maldita música que Neuza passou a odiar por representar tudo que ela não podia ter. A rotina da família era previsível, e Neuza conhecia cada movimento. Dona Lívia, chamou suavemente, batendo na porta do quarto principal. Preparei um chá de camomila para a senhora. Sei que anda com dificuldades para dormir. Lívia abriu a porta com um sorriso cansado. Aos 28 anos, ela era ainda mais bonita do que quando se casara com Renato. Cabelos castanhos sedosos, olhos verdes brilhantes e aquela serenidade natural que fazia com que todos ao seu redor se sentissem em paz. Era exatamente por isso que Neuza a odiava. Que gentileza sua, Neuza. Realmente ando meio ansiosa com essa viagem do Renato. Neuza entregou a xícara com o sorriso mais sincero que conseguiu produzir. O sedativo estava cuidadosamente dosado, forte o suficiente para deixar Lívia inconsciente, mas não para matá-la. Ainda não. O senhor Renato volta amanhã cedo, logo tudo ficará bem. Lívia bebeu o chá em pequenos goles, elogiando o sabor de mel que Neuza havia usado para disfarçar o gosto amargo do medicamento. Em 15 minutos, estava dormindo profundamente. Neuza esperou mais 10 minutos antes de agir. Subiu silenciosamente até o quarto das crianças. Rafael dormia pesadamente em sua cama, um braço jogado sobre o ursinho de pelúcia que ganhara no aniversário. Na cama ao lado, Manuela murmurava algo no sono, sempre mais agitada que o irmão. O coração de Neuza acelerou, não por remorso. Ela havia enterrado essa emoção há muito tempo, mas pela adrenalina do que estava prestes a fazer, pegou a menina nos braços, cobrindo-a com um cobertor para abafar qualquer grito. Manuela mal acordou, ainda sob efeito do sonho profundo da infância. O carro já estava preparado na garagem. Neuza havia planejado tudo nos mínimos detalhes. Primeiro, levaria a criança para longe. Depois, voltaria para buscar Lívia. O acidente seria encenado na estrada que levava ao zoológico. O passeio que a família havia planejado para o final de semana. Presente. Albergue Nossa Senhora das Graças. Clara acordou com um sobressalto, o coração disparado e a testa coberta de suor. O sonho havia sido mais vívido desta vez. A casa grande, o menino de cabelos escuros que parecia com ela, a mulher de voz doce cantando Paloma Querida, e algo novo, um rosto sombrio, olhos frios observando-a de longe. Olhou ao redor do dormitório lotado do albergue. Outras mulheres dormiam em beliches similares ao seu, cada uma carregando suas próprias histórias de dificuldades. Clara havia conseguido pagar por 3 noites com o dinheiro que ganhara no parque. Incluindo aquelas notas generosas do homem elegante e seu filho, levantou-se silenciosamente e caminhou até a pequena janela. São Paulo nunca dormia completamente. Sempre havia luzes, movimento, vida pulsando mesmo nas madrugadas mais silenciosas. Pegou a corrente de ouro que sempre mantinha escondida sob a blusa e a observou à luz fraca da lua. O coração gravado no pingente parecia guardar segredos que ela não conseguia decifrar. Desde criança, Clara sentia que aquela joia era a chave para suas origens. A diretora do orfanato, Irmã Benedita, sempre disse que foi a única coisa encontrada com ela quando chegou, aos 6 anos, traumatizada e com memórias fragmentadas. Uma criança perdida. Era como a descreviam nos relatórios.
Mas Clara nunca se sentiu perdida. Sentia-se separada, como se uma parte importante de si mesma estivesse em algum lugar, esperando para ser reencontrada. Mansão Alencar. Mesmo momento, Rafael também não conseguia dormir. Andava de um lado para o outro em seu quarto. Incapaz de tirar Clara da cabeça, havia algo nela que o perturbava profundamente. Uma familiaridade que não fazia sentido, como se já a conhecesse de algum lugar muito distante. Desceu para a cozinha em busca de um copo d'água e encontrou Neuza preparando café. Mesmo sendo quase 2 da manhã, Neuza, o que você está fazendo acordada a essa hora? A mulher de 52 anos se virou com um sobressalto que tentou disfarçar rapidamente. 20 anos cuidando da família haviam lhe dado uma aparência maternal. Cabelos grisalhos sempre presos em coque e roupas discretas que a faziam parecer invisível. Era exatamente essa invisibilidade que a tornara tão eficiente em seus planos. Ah, Rafael, meu menino, não conseguia dormir. Ando preocupada com seu pai. Ele tem andado muito abatido ultimamente. Rafael serviu-se de água e se apoiou no balcão da cozinha. Eu também notei. Ele ficou muito estranho depois daquele encontro no parque. O coração de Neuza gelou. Que encontro! Encontramos uma cantora de rua hoje. Uma moça muito talentosa, mas... Rafael hesitou. Havia algo familiar nela, e ela cantava uma música que a mamãe costumava cantar para mim e a Manuela. Neuza sentiu como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. 20 anos. 20 anos de cuidado meticuloso. E agora essa ameaça aparecia justamente quando ela pensava estar segura. Que estranho, conseguiu dizer, mantendo a voz neutra. Deve ser apenas coincidência. Aquela música era popular na época. Não sei. Paloma querida nunca foi tão conhecida assim no Brasil. E o pai reagiu como se tivesse visto um fantasma. Neuza forçou um sorriso maternal. Seu pai ainda sofre muito com a perda da sua mãe e irmã. Qualquer coisa que o lembre delas o abala. Você sabe disso. Rafael assentiu, mas a inquietação permanecia. Eu convidei ela para cantar em um evento da empresa. Talvez tenha sido precipitado. Talvez, concordou Neuza, já formulando planos para impedir que esse encontro acontecesse. Pessoas de rua, às vezes trazem problemas. Você deveria ter cuidado. Depois que Rafael subiu para o quarto, Neuza permaneceu na cozinha, tremendo ligeiramente, pegou o telefone e discou um número que sabia de cor, mesmo depois de tantos anos. Derry Bastos, sou eu. Preciso que você intensifique a medicação da paciente e talvez seja a hora de transferi-la para uma ala mais isolada. Clínica Psiquiátrica Santa Rosa. Interior de São Paulo. No momento exato em que Neuza fazia a ligação, Lívia Alencar acordava de mais um de seus pesadelos recorrentes, aos 48 anos. Ela mantinha uma beleza melancólica, que os anos de medicação forçada não conseguiram apagar completamente. Seus cabelos castanhos agora tinham fios grisalhos, e seus olhos verdes às vezes perdiam o foco devido aos sedativos constantes. Meus bebês, murmurou para o quarto vazio. Onde estão meus bebês? Por 20 anos, ela vivia entre momentos de lucidez aterrorizante e períodos de confusão induzida por drogas. Nos momentos claros, lembrava-se de tudo, Renato, os gêmeos, a casa, a música que cantava para eles dormirem. Mas quando tentava contar para alguém quem realmente era, Derry Bastos aumentava a dosagem e ela mergulhava novamente na neblina química. Nos registros da clínica, ela era Maria das Dores, paciente sem família, internada por esquizofrenia severa. Neuza havia construído uma identidade falsa perfeita, completa com documentos e um histórico médico inventado. Ela está ficando agitada novamente, comentou uma enfermeira para outra no corredor. Derry Bastos disse para dobrar a medicação se necessário. Lívia se levantou da cama e caminhou até a pequena janela gradeada. Lá fora, a lua brilhava sobre o interior paulista, a mesma lua que iluminava seus filhos em algum lugar de São Paulo. Ela não sabia que Rafael crescera e se tornara um homem bem-sucedido. Não sabia que Manuela sobrevivera e agora cantava as mesmas canções que ela lhe ensinara. Mas em algum lugar profundo de sua alma, uma mãe sempre sabe quando seus filhos estão próximos de reencontrá-la.
de volta ao presente. Mansão Alencar Neuza. Terminou de lavar a xícara que havia usado para o café e subiu silenciosamente para seu quarto no 3º andar da mansão. As paredes estavam cobertas de fotos da família Alencar ao longo dos anos, todas cuidadosamente recortadas para remover qualquer sinal da presença de Lívia e Manuela. No criado mudo, guardava uma foto especial. Renato sozinho em seu escritório, concentrado no trabalho, era sua foto favorita, aquela que olhava todas as noites antes de dormir, alimentando fantasias de um amor que jamais seria correspondido. 20 anos de dedicação absoluta. 20 anos criando Rafael como se fosse seu próprio filho, consolando Renato em seus momentos de fraqueza, mantendo a casa funcionando perfeitamente. Ela se tornara indispensável, parte da estrutura da família Alencar, e agora uma cantora de rua ameaçava destruir tudo o que havia construído. Neuza abriu a gaveta do criado mudo e retirou um cartão de visitas amarelado pelo tempo. Dr. Eduardo Bastos, psiquiatria. O homem que a ajudara a construir a prisão perfeita para Lívia, comprando seu silêncio com dinheiro desviado da empresa Alencar, era hora de uma visita ao interior. E talvez fosse hora de resolver o problema de Clara de uma vez por todas. Afinal, acidentes aconteciam todos os dias em São Paulo, especialmente com pessoas que viviam nas ruas, vulneráveis e sem ninguém para sentir falta delas. Neuza sorriu no escuro. Ela havia protegido sua família por 20 anos. E não pararia agora. Clara passou a manhã inteira olhando para o cartão de Rafael Alencar. O papel era grosso, elegante, com letras douradas em relevo que brilhavam sob a luz do sol que entrava pela janela do albergue. Rafael Alencar, diretor executivo, Alencar Construções. Um mundo completamente diferente do seu. Outras hóspedes do albergue já haviam saído em busca de trabalho ou esmolas, mas Clara permanecia sentada na cama. Dividida entre a esperança e o medo, oportunidades como essa não apareciam na vida de uma cantora de rua, mas e se fosse algum tipo de golpe? Anos vivendo nas ruas haviam lhe ensinado a desconfiar de propostas generosas demais. Vai ficar aí o dia todo olhando para esse cartão? Perguntou Dona Célia, uma senhora de 60 anos, que cuidava da limpeza do albergue e sempre dava conselhos maternais para as moças mais jovens. Estou pensando se devo ligar, admitiu Clara. Parece bom demais para ser verdade. Célia sentou-se ao lado dela e pegou o cartão. Alencar Construções. Conheço essa empresa séria, tradicional. Se o moço te deu o cartão, é porque viu talento em você, menina. Clara suspirou. Mas e se for alguma armadilha? Esses homens ricos às vezes querem ajudar de verdade, interrompeu Célia com um sorriso. Nem todo mundo no mundo é ruim. Clara, você canta como um anjo. Era questão de tempo até alguém notar. Depois de mais meia hora de hesitação, Clara finalmente se dirigiu ao orelhão na esquina do albergue. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto discava o número do cartão. Alencar Construções. Bom dia. Atendeu uma voz feminina e profissional. Oi, eu. Gostaria de falar com Rafael Alencar. Por favor, é sobre um evento. Um momento, por favor. Clara segurou o fone com força, ouvindo o ruído de transferência de ligação. Parte dela torcia para que ele não estivesse, para ter uma desculpa para desistir. Rafael falando. A voz dele era ainda mais bonita pelo telefone. Clara engoliu em seco. Oi, é a Clara, a cantora que vocês encontraram ontem no parque. Clara, que bom que você ligou. Estava esperando sua ligação desde cedo. O entusiasmo genuíno na voz dele a tranquilizou um pouco. Então, sobre esse evento que você mencionou? Ah, sim, na verdade, temos um coquetel corporativo hoje à noite. Nada muito formal. Uns 100 convidados. Seria perfeito para você apresentar seu talento. Clara sentiu o estômago dar um nó. Hoje, ela não estava preparada para algo tão rápido. Hoje, eu não sei se... Olha, eu sei que é em cima da hora, mas seria uma oportunidade incrível. E obvião, pagamos muito bem. Que tal se eu busco você, e você conhece o local primeiro? Sem compromisso. A oferta era tentadora demais para recusar. Clara fechou os olhos e respirou fundo. Tudo bem. Onde nos encontramos? Uma hora depois, Clara esperava nervosa na porta do albergue,
quando um BMW preto parou na calçada. Rafael desceu do carro sorrindo, vestindo um terno impecável que provavelmente custava mais do que ela ganhava em um ano. Clara, você está linda. Ela olhou para baixo, constrangida com suas roupas simples, a mesma calça jeans do dia anterior e uma blusa azul que era sua melhor peça de roupa. Eu não tenho roupas adequadas para um evento assim, murmurou. Não se preocupe com isso. O importante é sua voz. Durante o trajeto até a mansão Alencar, Rafael tentou puxar conversa, mas Clara estava hipnotizada pela cidade passando pela janela. Nunca havia andado em um carro tão luxuoso. Nunca havia visto São Paulo dessa perspectiva. Você nasceu aqui em São Paulo? Perguntou Rafael. Não sei, respondeu ela automaticamente. Depois percebeu como a resposta soava estranha. Quer dizer, cresci aqui, no orfanato, mas não tenho certeza de onde nasci. Rafael a olhou pelo retrovisor, intrigado. Como assim não tem certeza? Cheguei no orfanato quando tinha 6 anos. Não lembro de muita coisa de antes. Clara tocou instintivamente a corrente escondida sob a blusa. Às vezes tenho flashes de memórias, mas nunca sei se são reais ou só sonhos. Algo na resposta dela mexeu com Rafael de uma forma que ele não conseguia explicar. Havia uma melancolia familiar naquelas palavras. Uma dor que ecoava sua própria perda. Quando chegaram à mansão Alencar, Clara simplesmente parou e ficou olhando. O portão de ferro trabalhado se abriu automaticamente, revelando uma alameda ladeada por palmeiras, que levava a uma casa imponente de estilo neoclássico. Jardins perfeitamente cuidados se estendiam por todos os lados, com fontes e esculturas que pareciam obras de arte. É aqui que você mora? Perguntou ela, sem conseguir disfarçar o espanto. Desde que nasci, respondeu Rafael, mas sua atenção estava focada na reação dela. Clara havia empalidecido e levava a mão à testa, como se algo a incomodasse. Você está bem. Esta casa, já vi esta casa em algum lugar. Rafael estacionou e a olhou com mais atenção. Como assim já viu? Não sei explicar. É como se já tivesse estado aqui antes. Ela desceu do carro lentamente, os olhos percorrendo cada detalhe da fachada. Havia uma familiaridade perturbadora naquelas janelas, naquela porta principal de madeira entalhada, naquele jardim que parecia saído de um sonho recorrente. Neuza observava tudo da janela do segundo andar, o rosto contraído de preocupação. A reação da menina era exatamente o que ela temia. As memórias suprimidas estavam começando a voltar. Rafael trouxe uma visita, murmurou para si mesma, já descendo as escadas para interceptar o encontro. No térreo, Rafael guiava Clara através dos cômodos principais. A decoração era clássica e elegante. Móveis antigos, quadros de mestres, tapetes persas que provavelmente valiam uma fortuna. Mas Clara mal prestava atenção ao luxo. Estava concentrada nas sensações que cada ambiente despertava. Quando chegaram ao salão principal, onde seria realizado o coquetel, Clara parou bruscamente no meio da sala. Que lugar é este? Perguntou, a voz quase um sussurro. É nosso salão de música, explicou Rafael. Minha mãe costumava tocar piano aqui quando eu era criança. No canto da sala havia um piano de cauda preto, coberto por uma manta de veludo. Clara caminhou em direção a ele como se fosse magnetizada. Posso? Rafael assentiu, intrigado. Clara ergueu a tampa do piano e passou os dedos levemente pelas teclas. O som que saiu foi suave, melancólico e inexplicavelmente familiar para Rafael. Ela cantava sentada aqui, disse Clara de repente, os olhos fechados. Uma mulher bonita, de cabelos castanhos, cantava para 2 crianças que corriam pela sala. O sangue de Rafael gelou. Como você sabe disso? Antes que Clara pudesse responder, Neuza entrou no salão com uma bandeja de chá, o sorriso forçado colado no rosto. Rafael, querido, você não me disse que tínhamos visitas. Neuza, esta é Clara, a cantora que vai se apresentar hoje à noite. Clara, esta é Neuza, nossa governanta. Clara estendeu a mão, mas quando Neuza a cumprimentou, uma onda de mal-estar a atingiu. Por uma fração de segundo, ela viu flashes de um rosto furioso, olhos frios cheios de ódio. A visão foi tão intensa que ela cambaleou. Clara! Rafael a segurou pelo braço.
Você está passando mal. Eu acho que preciso de ar fresco, conseguiu dizer, lutando contra as náuseas. Neuza observava tudo com crescente alarme. As reações da menina eram específicas demais para serem coincidência. Havia reconhecimento ali, mesmo que inconsciente. Talvez ela esteja com fome, sugeriu Neuza com falsa preocupação. Pessoas. Da rua. Às vezes passam necessidades. A forma como ela disse, da rua, fez Clara se encolher ligeiramente. Havia desprezo naquele tom, mesmo disfarçado de solicitude. Rafael notou o desconforto e levou Clara para o terraço que dava para o jardim. O ar fresco ajudou a clarear sua mente, mas as sensações estranhas persistiam. Sinto muito, disse ela. Não sei o que aconteceu. É só que este lugar desperta coisas em mim, coisas que não entendo. Que tipo de coisas? Clara hesitou. Como explicar que sentia como se tivesse corrido por aqueles corredores quando criança? Como contar que o piano despertava memórias de uma voz feminina cantando canções de ninar? Memórias que não podem ser minhas, disse finalmente. É como se eu tivesse vivido aqui, mas sei que é impossível. Rafael estudou seu rosto com intensidade crescente. Havia algo nela que o perturbava profundamente. Uma familiaridade que ia além da atração que sentia. Era como olhar para um espelho do passado, para uma parte de si mesmo que havia perdido há muito tempo. Clara, disse ele suavemente, você já ouviu o sobrenome Alencar antes? Ela refletiu por um momento. Não, quer dizer, não conscientemente. Mas quando você disse seu nome ontem, houve algo, uma sensação. Naquele momento, Renato chegou do trabalho. Ao ver Clara no terraço com Rafael, ele parou bruscamente. À luz do dia, a semelhança era ainda mais perturbadora. Não apenas com Lívia, mas com pai. Rafael se aproximou. Clara veio conhecer a casa antes do evento de hoje. Renato cumprimentou Clara educadamente, mas seus olhos não conseguiam se desviar do rosto dela. Havia algo ali, uma combinação de traços que despertava memórias antigas e dolorosas. Você tem olhos muito bonitos, comentou ele suavemente. Verdes como esmeraldas, completou Clara automaticamente. Depois ficou surpresa com suas próprias palavras. Desculpe, não sei por que disse isso. Renato empalideceu. Era exatamente assim que Lívia descrevia os olhos de Manuela quando era bebê. Verdes como esmeraldas, iguais aos meus. Neuza, que observava tudo da janela da cozinha, sentiu o pânico se espalhando pelo peito. Era tarde demais. A menina estava despertando memórias na família, e logo começariam a fazer perguntas. Perguntas que poderiam destruir tudo que ela havia construído. Enquanto isso, no terraço, Clara sentia uma vertigem crescente. As sensações familiares, os flashes de memória, a estranha conexão que sentia com aqueles homens, tudo estava se intensificando de forma alarmante. Eu preciso ir, disse de repente. Não posso ficar aqui. Clara, espera. Rafael tentou segurá-la, mas ela já caminhava rapidamente em direção à saída. Obrigada pela oportunidade, mas acho que não é uma boa ideia. Ela praticamente correu pelo jardim, deixando Rafael e Renato perplexos no terraço. Havia medo em seus olhos, como se estivesse fugindo de algo terrível, mas não conseguiu chegar ao portão. O mundo girou ao seu redor e Clara desabou no jardim, inconsciente, enquanto fragmentos de memórias há muito suprimidas finalmente começavam a emergir das profundezas de sua mente. O Hospital São Luís estava em seu movimento habitual de meio de tarde, quando Rafael carregou Clara pelos corredores, seguido de perto por Renato. Ela havia desmaiado no jardim da mansão e permanecido inconsciente durante todo o trajeto, murmurando palavras incompreensíveis e se mexendo inquieta, como se lutasse contra algo em seus sonhos. Preciso de um médico aqui, gritou Rafael para a recepção, o desespero evidente em sua voz. Uma enfermeira se aproximou rapidamente com uma maca. O que aconteceu com ela? Ela desmaiou de repente. Estava bem 1 minuto, no outro estava no chão, explicou Rafael, ajudando a transferir Clara para a maca. Dr. Henrique Moura, um homem de 50 anos com cabelos grisalhos e uma expressão serena, assumiu o caso. Após um exame inicial, ele constatou que os sinais vitais de Clara estavam estáveis. Pelos sintomas,
Parece ter sido uma crise de ansiedade severa, diagnosticou. Vocês são família dela. Rafael hesitou. Somos amigos. Ela não tem família. Entendo. Vou aplicar um sedativo leve para ela descansar. Mas gostaria de falar com ela quando acordar. Crises assim podem ter diversos gatilhos. Enquanto aguardavam Clara despertar, Renato se mostrava cada vez mais agitado. Caminhava de um lado para o outro na sala de espera, parando ocasionalmente para olhar através da janela do quarto onde ela repousava. Pai, você está me preocupando, disse Rafael. Desde ontem você anda estranho por causa dessa moça. Renato se sentou pesadamente na cadeira ao lado do filho. Rafael, eu preciso te contar algo que nunca contei antes. Sobre a mamãe e a Manuela. Sim. Renato respirou fundo. Na noite em que elas morreram, eu estava viajando a negócios, quando voltei e soube do acidente. Uma parte de mim sempre questionou algumas coisas. Rafael franziu as sobrancelhas. Que tipo de coisas? Sua mãe era uma motorista excelente. Conhecia aquela estrada de cor. E Manuela, o corpo dela nunca foi encontrado completamente. Os legistas disseram que o fogo havia sido muito intenso. Mas, pai, para onde você quer chegar com isso? Antes que Renato pudesse responder, uma enfermeira os informou que Clara havia acordado. Eles se dirigiram rapidamente ao quarto, onde a encontraram sentada na cama, pálida mas consciente. Como você está se sentindo? Perguntou Rafael, aproximando-se da cama. Confusa, admitiu Clara, levando a mão à testa. Tive sonhos, ou memórias, não sei distinguir. Doutor, Moura entrou no quarto com um prontuário nas mãos. Clara, certo, pode me contar o que você lembra antes de desmaiar? Clara olhou para Rafael e Renato, depois suspirou. Eu estava na casa deles e começaram a vir imagens na minha cabeça. Uma mulher tocando piano, crianças correndo pelos corredores, uma voz cantando Paloma Querida. Era como se eu tivesse vivido tudo aquilo, mas sei que é impossível. Por que impossível? Perguntou o doutor Moura gentilmente. Porque eu cresci no orfanato desde os 6 anos. Nunca morei em uma mansão. Renato se aproximou devagar. Clara, você se lembra de alguma coisa de antes dos 6 anos? Ela balançou a cabeça. Quase nada. Só fragmentos. Uma casa grande, que agora percebo que era muito parecida com a de vocês. Um menino que brincava comigo. E sempre essa música, Paloma Querida, como se alguém a cantasse para mim toda noite. Rafael sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Que tipo de brincadeiras você lembra com esse menino? Corridas pelo jardim, esconde-esconde entre as árvores. Ele tinha cabelos escuros como os meus e eram como se fôssemos. Clara parou confusa. Isso é ridículo. São só fantasias de criança órfã. Eram como se fossem o quê? Insistiu Rafael suavemente. Irmãos, sussurrou Clara. Depois balançou a cabeça vigorosamente. Mas isso não faz sentido. Eu não tenho irmãos. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Doreen. Moura observava a interação com interesse profissional, enquanto Renato e Rafael trocavam olhares significativos. Clara, disse Renato cuidadosamente. Você chegou ao orfanato com alguma coisa, algum objeto pessoal. Instintivamente. Clara levou a mão à corrente escondida sob a blusa do hospital. Só isso, disse, retirando a joia. Uma corrente com um coração gravado. A diretora disse que foi a única coisa que encontraram comigo, quando Renato viu a corrente. Seu rosto empalideceu drasticamente. Rafael notou imediatamente a reação do pai. Pai, você está bem? Renato estendeu a mão trêmula. Posso ver isso mais de perto. Clara hesitou, mas entregou a corrente. Renato a examinou cuidadosamente, virando o pequeno coração de ouro. No verso, havia uma gravação quase apagada pelo tempo, mas ainda legível para quem soubesse o que procurar. Para Manuela com amor, mamãe e papai. As mãos de Renato tremeram violentamente. Meu Deus, não pode ser. Pai, o que foi? Rafael se aproximou, alarmado. Esta corrente... Eu dei esta corrente para Manuela no seu 6º aniversário, uma semana antes do acidente. O quarto ficou em silêncio absoluto. Clara olhava de um homem para o outro,
tentando processar o que havia acabado de ouvir. Isso é impossível, murmurou. Manuela morreu no acidente. Vocês me contaram ontem. O corpo dela nunca foi encontrado, disse Renato com a voz embargada. Sempre me disseram que o fogo havia sido muito intenso, mas... Dr. Moura interveio profissionalmente. Senhores, entendo que essa seja uma situação muito emocional, mas precisamos proceder com cautela. Memórias podem ser enganosas, especialmente em casos de trauma infantil. Doutor, disse Rafael. Seria possível fazer um teste de DNA? Claro, mas levaria alguns dias para ter o resultado. Clara se levantou da cama abruptamente. Pare, todos vocês, parem. Isso é loucura. Eu não posso ser a filha de vocês. Por que não? Perguntou Renato suavemente. Por quê? Clara lutava para encontrar uma resposta lógica, mas as memórias que vinham emergindo nas últimas horas começavam a fazer um sentido aterrorizante. Porque se eu fosse, onde vocês estiveram todos esses anos? Porque ninguém me procurou? A dor na pergunta de Clara foi como uma punhalada para Renato. Nós pensávamos que você havia morrido. Se eu soubesse. Se eu tivesse a menor suspeita. Enquanto essa conversa emocional acontecia no hospital, na mansão Alencar, Neuza estava em pânico total. Havia ligado 3 vezes para o hospital fingindo ser família. Tentando obter informações sobre o estado de Clara, a notícia de que ela estava consciente e conversando a deixara desesperada, pegou o telefone e discou o número familiar. DR. Bastos. Sou eu. Temos um problema sério. Que tipo de problema? Neuza. A menina. Ela está fazendo perguntas. E pior, os Alencar estão começando a suspeitar. Houve uma pausa longa do outro lado da linha. Depois de 20 anos, como isso é possível? Ela reconheceu a casa, está tendo memórias, e Renato viu a corrente. Eter Bastos engoliu em seco. A corrente era um detalhe que eles haviam esquecido de remover quando abandonaram a criança no orfanato. O que você quer que eu faça? Talvez seja a hora de transferir a paciente para um local mais... permanente. E a menina? Neuza, você está sugerindo o quê? Estou sugerindo que protejamos o que construímos. Você tem tanto a perder quanto eu. De volta ao hospital, Clara havia aceitado fazer o teste de DNA, mas para provar que toda aquela situação era um mal-entendido do que por acreditar na possibilidade. Mas enquanto a enfermeira coletava as amostras, fragmentos de memórias continuavam surgindo. Uma governanta de rosto severo, o cheiro de um chá doce, uma sensação de sono profundo. Depois, acordar em um lugar estranho, com pessoas que não conhecia, sem conseguir lembrar como havia chegado ali. Clara. A voz de Rafael a trouxe de volta ao presente. Você está bem. Estou lembrando de mais coisas, disse ela lentamente. Uma mulher que cuidava da casa, ela me deu algo para beber na noite em que tudo mudou. Renato se aproximou. Como era essa mulher? Cabelos grisalhos sempre presos, sorriso que nunca chegava aos olhos. Ela, Clara parou, um calafrio percorrendo seu corpo. Ela me olhava de um jeito estranho, como se me odiasse. Neuza, murmurou Renato. E pela primeira vez em 20 anos, começou a questionar a mulher que havia cuidado de sua família com tanta dedicação. Rafael pegou o celular. Vou contratar um detetive particular. Se Clara realmente é, se há mesmo alguma possibilidade... Espere, interrompeu Clara. Antes de qualquer coisa, eu quero ver essa governanta pessoalmente. Se ela estava lá naquela noite, talvez possa me ajudar a lembrar. Renato e Rafael trocaram um olhar preocupado. Se suas suspeitas estivessem corretas, colocar Clara face a face com Neuza poderia ser extremamente perigoso. Mas Clara já havia decidido. 20 anos de vida incompleta, de perguntas sem respostas, de sensação de estar perdida no mundo. Se havia uma chance, mesmo que remota, de descobrir quem realmente era, ela precisava tentar. Está bem, concordou Renato finalmente. Mas não sozinha. E precisamos ser muito cuidadosos. Do lado de fora do hospital, Neuza observava de longe através dos vidros fumês de um táxi. Havia seguido a ambulância, e agora via a família reunida no quarto, conversando intensamente. 20 anos de cuidado meticuloso estavam desmoronando em questão de horas. Mas Neuza não chegara tão longe para desistir agora. Era hora de ações mais drásticas.
Marcelo Diniz havia visto muita coisa em seus 15 anos como detetive particular, mas raramente um caso o intrigara tanto quanto o telefonema que recebera de Renato Alencar na manhã seguinte ao episódio no hospital. Sentado em seu escritório modesto no centro de São Paulo, ele revisava as anotações enquanto aguardava a chegada do magnata, uma cantora de rua que pode ser sua filha morta há 20 anos. Murmurou para si mesmo, balançando a cabeça. Já vi de tudo mesmo. Marcelo era um homem de 42 anos, cabelos começando a grisalhar nas têmporas, com o olhar aguçado de quem aprendera a ler pessoas e situações com precisão cirúrgica. Ex-policial civil, decidira trabalhar por conta própria depois de se cansar da burocracia e corrupção do sistema. Quando Renato chegou, acompanhado de Rafael, Marcelo notou imediatamente o estado emocional abalado de ambos. O empresário poderoso que conhecia pelos jornais parecia ter envelhecido anos em uma única noite. Senhor Alencar, cumprimentou Marcelo, oferecendo cadeiras. Pelo telefone, o senhor mencionou algumas suspeitas sobre um caso antigo. Gostaria que me contasse tudo desde o início. Renato respirou fundo e começou a relatar os eventos das últimas 48 horas. O encontro casual no parque, as reações estranhas de Clara na mansão, a corrente com a gravação, as memórias fragmentadas que ela vinha recuperando, e há 20 anos, continuou Renato, sempre houve detalhes sobre o acidente que me incomodaram. Minha esposa era uma excelente motorista. A estrada para o zoológico era familiar para ela, e o corpo da minha filha nunca foi encontrado intacto. Marcelo fazia anotações enquanto ouvia. Quem mais tinha acesso à casa na época? Funcionários, parentes. Nossa governanta, Neuza Prado, ela trabalha conosco há mais de 20 anos. Um jardineiro que ia 2 vezes por semana. Uma faxineira que vinha aos sábados. Só isso. E como eles reagiram à tragédia? Rafael respondeu. Neuza ficou devastada. Ela cuidava da gente como se fôssemos filhos dela. Depois do acidente, ela praticamente se tornou nossa mãe substituta. Marcelo fez uma anotação especial ao lado do nome de Neuza. Em sua experiência, as pessoas mais próximas eram sempre as primeiras a investigar. Vou precisar começar pelo orfanato onde Clara cresceu, disse Marcelo. Se ela realmente chegou lá na época do acidente, deve haver registros. Depois vou investigar os detalhes do próprio acidente. Quanto tempo levará? Perguntou Renato ansiosamente. Depende do que encontrar. Casos antigos podem ser complicados, especialmente se alguém não queria que fossem descobertos. Após a reunião, Marcelo se dirigiu primeiro ao orfanato Santa Cecília. A instituição funcionava em um prédio antigo no bairro da Liberdade, com paredes descascadas que falavam de décadas de dificuldades financeiras. Irmã Benedita, agora com 75 anos, ainda dirigia o local com a mesma energia de sempre. Clara Mendes, claro que me lembro dela, disse a freira quando Marcelo se apresentou. Uma menina especial, chegou aqui muito traumatizada, aos 6 anos. A senhora se lembra da data exata? Irmã Benedita consultou um arquivo antigo. 23 de setembro de 2004. Ela foi encontrada vagando pelas ruas do centro, aparentemente perdida. A assistente social que a trouxe disse que ela não conseguia lembrar de nada sobre sua família. Marcelo anotou a data. Era exatamente 3 dias após o acidente que supostamente matara Lívia e Manuela Alencar. Havia alguma documentação com ela. Documentos básicos, certidão de nascimento, cartão de vacinação, tudo indicando o nome Clara Mendes, mas... A freira hesitou. Sempre me pareceu estranho. Os documentos estavam novos demais para uma criança de 6 anos. E ela usava roupas caras, uma corrente de ouro. Não parecia uma criança abandonada por pobreza. Posso ver esses documentos? Claro, mas vai precisar de uma autorização judicial para levar cópias. Marcelo examinou os papéis. Sua experiência investigativa imediatamente detectou inconsistências. O papel da certidão de nascimento estava muito bem conservado. A tinta muito fresca. Pareciam documentos forjados. Irmã Benedita, a senhora se lembra de quem trouxe Clara aqui? Uma assistente social, mulher de meia idade, muito eficiente. Disse que o caso era urgente, que a criança precisava de cuidados imediatos. Lembra o nome dela? Deixe-me ver. A freira consultou outros arquivos. Aqui está a Sônia Ferreira, mas é estranho.
Tentei contatá-la alguns anos depois para atualizar informações sobre Clara e descobri que não existia nenhuma Sônia Ferreira trabalhando na assistência social. Marcelo sentiu a adrenalina da descoberta. Estava definitivamente lidando com um caso de identidade forjada e possivelmente sequestro. Enquanto Marcelo investigava, na mansão Alencar a tensão era palpável. Clara havia aceito ficar na casa por alguns dias enquanto aguardavam os resultados do DNA, ocupando um dos quartos de hóspedes. Mas sua presença estava afetando profundamente a dinâmica familiar. Rafael mal conseguia se concentrar no trabalho. Passava o dia observando Clara, notando semelhanças físicas que antes não havia percebido. A forma como ela mordia o lábio quando pensativa, o jeito de inclinar a cabeça quando ouvia música, até mesmo alguns gestos inconscientes que eram idênticos aos dele. "Você está me olhando de novo?", disse Clara, entrando na sala onde Rafael fingia ler relatórios. "Desculpe, é que você faz coisas que me lembram, do que você se lembra da sua irmã." Rafael fechou os olhos, mergulhando em memórias antigas. Ela adorava cantar, estava sempre inventando melodias novas e tinha uma risada que fazia todo mundo sorrir junto. Clara riu suavemente, e Rafael sentiu um arrepio. Era exatamente aquela risada que assombrava seus sonhos de infância. "Rafael", disse Clara hesitante, "se eu realmente for, se os testes confirmarem, como vamos lidar com isso?" A pergunta pairou no ar entre eles. A atração que Rafael sentia por Clara desde o primeiro encontro agora se misturava com a possibilidade terrível de que ela fosse sua irmã gêmea. "Vamos lidar", respondeu ele simplesmente. "Uma coisa de cada vez." No andar de cima, Neuza observava pela janela enquanto falava ao telefone com Dr. Bastos. "A situação está saindo de controle", sussurrava ela. "Eles contrataram um detetive e a menina está tendo cada vez mais memórias. Você precisa manter a calma, Neuza. 20 anos se passaram. Mesmo que suspeitem de alguma coisa, não tem como provar. Você não entende. Se eles descobrirem sobre Lívia está segura. Aumentei a medicação ontem. Ela nem consegue formar frases coerentes agora." Neuza não se sentia tranquilizada. Conhecia bem a determinação dos Alencar quando queriam alguma coisa. Se Renato realmente começasse a investigar, não pararia até descobrir a verdade. "Talvez seja a hora de acelerar o plano final", murmurou ela. "Que plano final? Lívia já viveu tempo demais, e acidentes acontecem todos os dias, do outro lado da linha." Dr. Bastos engoliu em seco. 20 anos atrás, ele aceitara os subornos de Neuza para manter uma paciente internada ilegalmente. Nunca imaginou que chegaria ao ponto de considerar assassinato. "Neuza, você está falando de..." "Estou falando de sobrevivência, sua e minha." Naquela tarde, Marcelo conseguiu acesso aos arquivos da polícia sobre o acidente de 2004. O relatório oficial era sucinto. Carro saiu da pista em uma curva, capotou e pegou fogo. 2 vítimas fatais, Lívia e Manuela Alencar. Mas quanto mais Marcelo lia, mais inconsistências encontrava. As fotos da cena mostravam que o carro havia capotado para o lado direito da pista, mas as marcas de freio indicavam uma manobra brusca para a esquerda. O padrão de danos no veículo não batia com um acidente por perda de controle, mais intrigante ainda. O relatório mencionava que o corpo de Manuela foi identificado apenas por fragmentos, e a certidão de óbito foi emitida com base no testemunho de que ela estava no carro. Nunca houve confirmação física completa. Marcelo ligou para Renato. "Senhor Alencar, preciso fazer algumas perguntas sobre aquela noite. O senhor se lembra de quem sugeriu o passeio ao zoológico?" Renato pensou por um momento. "Foi ideia da Neuza, na verdade. Ela disse que as crianças estavam entediadas porque eu estava viajando, e sugeriu que Lívia as levasse para um passeio. E quem mais sabia sobre os planos? Apenas nós da casa. Por que essas perguntas? Estou encontrando inconsistências no relatório do acidente, Sr. Alencar. Preciso que o senhor seja muito cuidadoso com sua governanta até terminarmos esta investigação. Você está sugerindo que Neuza..." "Não estou sugerindo nada ainda. Mas 20 anos de evidências estão começando a contar uma história muito diferente da oficial." Depois de desligar, Marcelo decidiu dar o próximo passo mais arriscado: uma visita não anunciada à Clínica Santa Rosa.
onde seus contatos na polícia haviam mencionado que Dr. Eduardo Bastos trabalhava com pacientes psiquiátricos de longa permanência, se Clara realmente era Manuela Alencar, e se havia uma conspiração para esconder sua identidade, então era possível que Lívia também estivesse viva em algum lugar, e Marcelo tinha a sensação de que estava prestes a descobrir onde. Enquanto dirigia para o interior, ele não notou o carro que o seguia discretamente a 3 quarteirões. Neuza havia decidido que o detetive estava chegando perigosamente perto da verdade. Era hora de tomar medidas definitivas. A Clínica Santa Rosa se erguia no meio de uma área rural a 2 horas de São Paulo, cercada por muros altos e portões de ferro que mais pareciam uma prisão do que um hospital. Marcelo estacionou seu carro em frente ao prédio principal, observando as janelas gradeadas e a atmosfera sombria do lugar. Dr. Eduardo Bastos estava em seu consultório quando recebeu a ligação da recepção informando sobre a visita inesperada. Aos 58 anos, ele havia construído uma carreira respeitável como psiquiatra, mas os últimos 20 anos foram assombrados pelo acordo que fizera com Neuza Prado. O dinheiro havia sido tentador demais na época, e agora se tornara uma prisão da qual não conseguia escapar. "Diga que estou em cirurgia", instruiu nervosamente a secretária. "Não posso receber ninguém hoje." Mas Marcelo não era o tipo de homem que aceitava um não como resposta. Após 15 minutos de insistência educada, mas firme, conseguiu convencer a recepcionista de que se tratava de um caso urgente relacionado a uma investigação criminal. "Dr. Bastos", disse Marcelo quando finalmente conseguiu entrar no consultório. "Meu nome é Marcelo Diniz. Sou detetive particular. Estou investigando um caso antigo que pode ter conexões com esta clínica." O médico empalideceu visivelmente. "Que tipo de caso?" "Um possível sequestro que aconteceu há 20 anos. Uma criança que desapareceu em um acidente de carro suspeito?" "Dr." Bastos sentiu a garganta secar. "Não vejo como posso ajudá-lo. Esta é uma clínica psiquiátrica. Não atendemos casos de trauma infantil." Marcelo observou atentamente as microexpressões do médico. Anos de experiência haviam lhe ensinado a reconhecer os sinais de nervosismo e culpa. "Na verdade, doutor, estou interessado em uma paciente específica. Uma mulher internada há cerca de 20 anos, possivelmente sob identidade falsa." As mãos de Dr. Bastos começaram a tremer. "Todas nossas internações são legais e documentadas." "Tenho certeza de que sim", disse Marcelo com um sorriso que não chegava aos olhos. "Mas alguns documentos podem ser criativos, especialmente quando há muito dinheiro envolvido." Dr. Bastos se levantou abruptamente. "Acho que esta conversa terminou aqui. Não posso discutir informações de pacientes sem ordem judicial." "É claro", concordou Marcelo, entregando seu cartão. "Mas, doutor, se há algo que o senhor gostaria de me contar voluntariamente, antes que esta investigação tome proporções maiores, eu ficaria muito grato." Após Marcelo sair, Dr. Bastos ficou sozinho em seu consultório. Tremendo, pegou o telefone com mãos nervosas e discou o número de Neuza. "Temos um problema", disse assim que ela atendeu. "Um detetive esteve aqui fazendo perguntas sobre internações antigas." "Que tipo de perguntas?" "Sobre mulheres internadas há 20 anos sob identidade falsa." "Neuza, ele sabe alguma coisa." Do outro lado da linha, Neuza sentiu o pânico se espalhar pelo peito. Estava dirigindo de volta de sua missão de seguir Marcelo, e agora confirmava seus piores temores. "Eduardo, você não disse nada", disse. "Claro que não, mas ele não vai desistir, e se conseguir uma ordem judicial." "Calma, vamos resolver isso. Você precisa transferir a paciente hoje mesmo." "Transferir para onde?" "Para longe, muito longe." "E Eduardo?" A voz de Neuza se tornou perigosamente baixa. "Talvez seja a hora de considerar uma solução mais permanente." "Doutor." Bastos engoliu em seco. Ele havia aceitado dinheiro para manter uma mulher internada ilegalmente, mas nunca imaginara que chegaria ao ponto de considerar assassinato. "Neuza, você não pode estar sugerindo." "Estou sugerindo que protejamos nossas vidas, porque se tudo isso vier à tona, ambos passaremos o resto dos nossos dias na prisão." Enquanto isso, na mansão Alencar, Clara passava por outro episódio de memórias emergentes. Estava no jardim quando viu Rafael jogando uma bola contra a parede da casa, e de repente foi transportada para o passado.
Era um dia ensolarado, e ela corria pelo mesmo jardim, rindo enquanto um menino idêntico a ela tentava alcançá-la. "Você não vai me pegar", gritava ela, saltando sobre os canteiros de flores. "Vou pegar sim." "Manu?", respondia o menino, usando um apelido carinhoso que fazia seu coração acelerar de felicidade. "Manu", murmurou Clara no presente, a palavra escapando de seus lábios como um sussurro fantasmagórico. Rafael parou de jogar a bola e se virou. "O que você disse?" "Manu, alguém me chamava de Manu." Rafael deixou a bola cair, o sangue drenando de seu rosto. "Era assim que eu chamava minha irmã. Manuela era muito formal para uma criança." "Então, você a chamava de Manu", completou Clara, as memórias se tornando mais nítidas. "E ela te chamava de Rafa. Como você sabe disso?" Clara se aproximou dele lentamente, os olhos brilhando com reconhecimento crescente. "Porque eu sou ela. Não sou. Eu sou Manuela." Rafael não conseguiu responder. A certeza na voz de Clara, combinada com suas próprias observações dos últimos dias, estava se tornando irrefutável. Mas havia uma parte dele que ainda resistia à ideia. Não por não querer reencontrar a irmã, mas pelo que isso significaria sobre seus sentimentos por ela. "Clara, Manu, precisamos aguardar os resultados dos exames." "Não, Rafa, eu sei. Finalmente sei quem eu sou." Lágrimas começaram a rolar pelo rosto de ambos. 20 anos de separação, de dor, de sensação de incompletude começavam a fazer sentido. "Onde você esteve todos esses anos?" perguntou Rafael com a voz embargada. "Perdida", respondeu Clara simplesmente. Completamente perdida. Eles se abraçaram no jardim onde haviam brincado juntos quando crianças. Um abraço carregado de 20 anos de saudade fraternal. Mas Rafael sentia o coração partido. Havia encontrado sua irmã gêmea, mas perdera a mulher por quem se apaixonara. Do terceiro andar da mansão, Neuza observava a cena com fúria crescente. Havia chegado em casa poucos minutos antes e presenciado o momento do reconhecimento. 20 anos de trabalho cuidadoso estavam desmoronando diante de seus olhos. Pegou o telefone e fez uma ligação que vinha evitando. "Preciso de um favor", disse quando a voz do outro lado atendeu. "Um serviço especial, como nos velhos tempos." A voz masculina do outro lado da linha era áspera, perigosa. "Que tipo de serviço, Neuza?" "O tipo que resolve problemas permanentemente. Vai custar caro. Dinheiro não é problema. Só precisa parecer um acidente." Naquela tarde, Marcelo decidiu tentar uma abordagem diferente com Dr. Bastos. Em vez de confrontação direta, optou por investigar as finanças do médico. Seus contatos no sistema bancário revelaram informações interessantes. Depósitos regulares em dinheiro na conta de Bastos nos últimos 20 anos, sempre no mesmo dia do mês, sempre na mesma quantia. Mais intrigante ainda, os depósitos começaram exatamente uma semana após o acidente dos Alencar. Marcelo também descobriu que Dr. Bastos havia comprado uma casa de campo, um carro de luxo e feito investimentos substanciais nos últimos anos, tudo incompatível com o salário de um psiquiatra de clínica do interior. Decidindo pressionar mais, Marcelo voltou à clínica no final da tarde, mas desta vez armado com informações concretas. "Dr. Bastos", disse ele quando conseguiu uma nova audiência. "Descobri algumas coisas interessantes sobre suas finanças. Depósitos regulares em dinheiro, começando há exatos 20 anos. Coincidência interessante, não acha?" O médico estava visivelmente abalado. "Não sei do que está falando. Também descobri que o senhor tem uma paciente internada há 20 anos sob o nome de Maria das Dores. Mulher de 48 anos, internada por esquizofrenia, sem família conhecida. Doutor." Bastos sentiu como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. "Doutor", continuou Marcelo, "vou ser direto. Tenho evidências suficientes para provar que o senhor está envolvido em algo muito sério. Posso tornar isto público e arruinar sua carreira. Ou o senhor pode cooperar comigo." O médico permaneceu em silêncio por longos minutos, lutando entre o medo de Neuza e o medo das consequências legais. "Se eu cooperar", disse finalmente, "você pode me garantir proteção. Posso garantir que sua cooperação será levada em conta, mas preciso de toda a verdade. Dr. Bastos respirou fundo e começou a contar 20 anos de mentiras, de dinheiro sujo, de uma mulher mantida prisioneira em sua própria clínica, conforme falava,
Sentia um peso enorme sendo tirado de seus ombros. Lívia Alencar está viva, disse finalmente. Ela está no quarto 247, no ala de isolamento. Neuza Prado me paga há 20 anos para mantê-la sedada e isolada. Marcelo sentiu a adrenalina da descoberta. Onde está a chave desse quarto? Comigo, mas se Neuza descobrir... Ela não vai descobrir, pelo menos não ainda. Minutos depois, Marcelo seguia DR, Bastos pelos corredores sombrios da clínica em direção à ala de isolamento. O coração do detetive batia acelerado. Estava prestes a reencontrar uma mulher que o mundo inteiro pensava estar morta há 2 décadas. No quarto 247, Lívia Alencar dormia sob efeito de sedativos. Seu rosto ainda bonito apesar dos anos de cativeiro, mesmo dormindo, ela murmurava palavras incompreensíveis, como se lutasse contra os medicamentos para expressar algo importante. Meus bebês, sussurrava ela. Preciso encontrar meus bebês. Marcelo olhou para Dr. Bastos. Quanto tempo ela precisa para ficar lúcida se pararmos com a medicação? Algumas horas, talvez menos. Mas Neuza disse que ia transferi-la hoje. Então não temos tempo a perder. Marcelo pegou o celular e ligou para Renato. Era hora de reunir a família Alencar depois de 20 anos de separação forçada. Mas ele não sabia que, do lado de fora da clínica, um homem observava seus movimentos através de binóculos, relatando tudo por telefone para Neuza. A corrida contra o tempo havia começado. A ligação de Marcelo pegou Renato no meio de uma reunião de diretoria, mas a urgência na voz do detetive fez com que ele abandonasse tudo imediatamente. Sr. Alencar, precisa vir para a clínica Santa Rosa agora. E traga Clara. Quero dizer, traga Manuela com você. Marcelo, o que está acontecendo? Encontrei sua esposa. Lívia está viva. O celular quase escorregou das mãos de Renato. 20 anos de luto, de culpa, de noites em claro se perguntando se poderia ter feito algo diferente. E agora descobria que Lívia estava viva o tempo todo. Como? Onde ela estava? Explicarei quando chegarem. Mas, senhor, há algo mais. Neuza está envolvida. Muito envolvida. Renato sentiu como se o mundo estivesse girando ao contrário. A mulher que havia cuidado de sua família por mais de 2 décadas, que havia consolado seu luto, que praticamente criara Rafael na ausência de Lívia, tudo era mentira. Estou indo para casa buscar Rafael e Clara. Chegamos aí em 2 horas. Senhor Alencar, a voz de Marcelo ficou mais séria. Venham preparados para qualquer coisa e não digam nada para Neuza, nada mesmo. Renato desligou o telefone com as mãos tremendo. Suas pernas mal conseguiam sustentá-lo, enquanto ele cancelava todas as reuniões do dia e corria para o estacionamento. Na mansão Alencar, Neuza estava no quarto de Clara, organizando algumas roupas quando o telefone tocou. Era seu contato na clínica. Os caras chegaram ao quarto da paciente, informou a voz áspera. O detetive e o doutor estão lá dentro agora. Neuza fechou os olhos, sentindo 20 anos de cuidadoso planejamento desmoronando. Quanto tempo temos? 1 hora, talvez 2 antes que consigam acordar ela completamente. E o outro serviço que encomendei já está a caminho. Mas o pagamento? Você terá seu dinheiro, só cumpra a sua parte. Neuza desligou e olhou ao redor do quarto que havia preparado para Clara. Ironia do destino, estava organizando roupas para a mesma menina que havia sequestrado 20 anos atrás. A menina, que agora ameaçava destruir tudo que ela havia construído, desceu as escadas e encontrou Rafael e Clara conversando animadamente no salão. Eles haviam passado a tarde trocando memórias de infância. Preenchendo as lacunas dos 20 anos perdidos, ver os dois juntos novamente despertou em Neuza uma fúria que ela lutava para controlar. Rafael, querido, chamou com a voz mais doce que conseguiu produzir. Preciso falar com você sobre o jantar de hoje. Pensei em fazer algo especial para comemorar a situação. Clara olhou para Neuza e sentiu aquele calafrio familiar. Havia algo no olhar da governanta que a deixava profundamente desconfortável. Na verdade, Neuza, o pai ligou. Precisamos sair, disse Rafael. Marcelo descobriu algo importante sobre a investigação. O sangue de Neuza gelou, mas ela manteve o sorriso forçado. Que tipo de descoberta? Não disse ao telefone, mas parecia urgente. Neuza sabia que precisava agir rápido. Que pena,
Eu havia preparado um chá especial para Clara, para ajudá-la com essas memórias que estão voltando. Clara se encolheu instintivamente. Havia algo na palavra chá que despertava uma memória terrível, uma lembrança de sono profundo e despertar em lugar estranho. Obrigada, mas não precisa se incomodar, disse ela rapidamente. Não é incômodo nenhum. Querida, afinal, você é praticamente família agora. A forma como Neuza disse família fez Clara se arrepiar. Havia veneno naquelas palavras, mesmo disfarçado de carinho. Renato chegou em casa 20 minutos depois, claramente abalado. Quando viu Clara e Rafael juntos, seu coração se partiu e se curou ao mesmo tempo. Era inegável a semelhança entre os dois. A forma como se movimentavam em sincronia, como se fossem duas metades de um todo. Precisamos ir, disse ele simplesmente. Agora. Neuza se aproximou. Renato, você está muito pálido. Aconteceu alguma coisa no trabalho. Não é nada, Neuza. Só uns problemas para resolver. Posso ajudar em alguma coisa. Você sabe que sempre pode contar comigo. Renato a olhou diretamente nos olhos pela primeira vez em anos. Realmente a observou. Como nunca havia notado a frieza por trás daquele sorriso maternal. Como havia sido tão cego por tanto tempo. Obrigado, Neuza, você já fez. Muito por nossa família. Havia algo no tom dele que fez Neuza perceber que suas suspeitas estavam corretas. Eles sabiam alguma coisa. Bem, disse ela, mantendo a voz neutra. Vou preparar o jantar para quando voltarem. Não se preocupe. Talvez cheguemos tarde. Depois que os três saíram, Neuza ficou sozinha na mansão pela primeira vez em dias. Caminhou lentamente pelos cômodos, observando cada foto, cada objeto que havia cuidadosamente curado para manter viva a memória de Lívia e Manuela. Não por amor, mas por necessidade de manter Renato preso no luto. No escritório de Renato, ela abriu o cofre que conhecia a combinação, porque conhecia tudo sobre aquela família, e retirou uma quantia substancial em dinheiro. Se tudo desse errado, precisaria fugir rapidamente. Mas antes de fugir, tinha uma última cartada para jogar. Pegou o telefone e discou um número que não usava há anos. Jornal Estado de São Paulo, redação. Atendeu uma voz feminina. Preciso falar com alguém da seção de investigação. Tem uma história sobre a família Alencar que vai interessar muito vocês. No trajeto para a clínica, Renato tentava processar tudo o que Marcelo havia contado ao telefone. Lívia viva, mantida prisioneira por 20 anos. Neuza, por trás de tudo, os desvios de dinheiro da empresa, era demais para assimilar de uma vez. Pai, disse Rafael do banco de trás. Como vamos lidar com tudo isso, com a Neuza, com o que ela fez? Uma coisa de cada vez, respondeu Renato, mas sua voz traía a fúria que sentia crescendo. Primeiro vamos trazer sua mãe de volta, depois resolveremos com Neuza. Clara segurava a mão de Rafael, ainda processando as memórias que vinham retornando em ondas. Rafa, você se lembra da noite em que tudo aconteceu? Lembro de você saindo do quarto com a Neuza. Pensei que ela estava te levando para o banheiro ou para beber água. Foi a última vez que te vi. Ela me deu algo para beber, disse Clara lentamente. Algo doce que me fez dormir. Quando acordei, estava em um lugar escuro, com pessoas estranhas que diziam que eu era outra pessoa. Renato pisou mais fundo no acelerador, a cada nova revelação. Sua raiva contra Neuza crescia exponencialmente. Na clínica, Marcelo e Doerre, Bastos trabalhavam para reduzir gradualmente a medicação de Lívia. Ela já estava mais responsiva, os olhos se abrindo ocasionalmente, tentando focar no ambiente ao redor. Onde estou? Murmurou ela em um dos momentos de lucidez. Lívia, disse Marcelo suavemente. Você está segura agora. Seu marido está vindo buscá-la. Renato. Os olhos dela se iluminaram por um momento. Meus bebês. Onde estão meus bebês? Eles estão bem? Cresceram? Estão vindo vê-la. Doutor. Bastos monitorava os sinais vitais de Lívia, impressionado com sua resistência após tantos anos de sedação forçada. Ela é mais forte do que imaginei. A lucidez está voltando rapidamente. Do lado de fora da clínica, o homem contratado por Neuza observava os movimentos através de binóculos. Havia recebido ordens específicas.
Eliminar todos os envolvidos se necessário. O pagamento era generoso demais para recusar. Checou a arma escondida no casaco e aguardou o momento certo. 40 minutos depois, o BMW de Renato chegou à clínica. O coração dos três batia aceleradamente enquanto caminhavam pelos corredores em direção ao quarto 247. Marcelo os recebeu na porta. Ela está lúcida, mas ainda frágil. Vão com calma. Renato entrou primeiro. E quando viu Lívia sentada na cama do hospital, 20 anos de dor se dissolveram instantaneamente. Ela estava mais magra, com cabelos grisalhos, mas ainda era a mulher por quem se apaixonara décadas atrás. Lívia, sussurrou ele. Ela ergueu os olhos e o reconheceu imediatamente. Renato, você veio me buscar. Não havia palavras para o reencontro. Eles se abraçaram como se tentassem recuperar 20 anos perdidos em um único momento. Então Clara entrou no quarto e Lívia olhou para ela com confusão inicial que rapidamente se transformou em reconhecimento absoluto. Manuela, disse ela, as lágrimas começando a rolar. Minha pequena Manuela. Oi, mamãe, respondeu Clara, usando uma palavra que não pronunciava há 2 décadas. O abraço das duas foi ainda mais intenso que o anterior. Uma mãe reencontrando a filha que pensava ter perdido para sempre. Rafael entrou por último, e Lívia olhou para o homem alto e elegante, tentando encontrar nele o menino de 6 anos que havia deixado. Rafael, meu Rafa. Estou aqui, mãe. Estamos todos aqui. Pela primeira vez em 20 anos. A família Alencar estava completa novamente, mas do lado de fora, o assassino contratado por Neuza já havia identificado todos os carros no estacionamento e planejava sua estratégia. 3 tiros certeiros resolveriam o problema de Neuza permanentemente. E no escritório do jornal Estado de São Paulo, uma repórter investigativa terminava de digitar uma matéria explosiva baseada nas informações anônimas que havia recebido sobre corrupção, sequestro e conspiração envolvendo uma das famílias mais poderosas de São Paulo. A tempestade estava apenas começando. O reencontro na clínica havia durado 2 horas quando Marcelo sugeriu que era hora de levar Lívia para casa. Ela estava mais forte, as memórias voltando gradualmente. E Dr. Bastos confirmou que fisicamente ela estava bem para deixar o hospital. Mas precisamos ser muito cuidadosos, alertou Marcelo enquanto caminhavam para o estacionamento. Neuza ainda não sabe que descobrimos tudo. E pessoas desesperadas podem ser extremamente perigosas. Renato ajudou Lívia a entrar no carro, ainda mal acreditando que ela estava ali, viva, ao seu lado novamente. Vamos para casa devagar, disse ele. Não há pressa. Casa, repetiu Lívia suavemente, testando a palavra. 20 anos sonhando com esse momento. No banco de trás, Rafael e Clara, agora oficialmente Manuela novamente, conversavam em sussurros sobre como abordar Neuza. A revelação de que ela era a responsável por toda a tragédia familiar ainda era difícil de processar. Ela cuidou de mim todos esses anos, disse Rafael, a voz carregada de confusão e dor. Me ajudou com os pesadelos. Me consolou quando eu chorava pela mamãe e pela Manu, como ela conseguiu fingir tanto tempo. Pessoas obcecadas são capazes de qualquer coisa, respondeu Marcelo pelo retrovisor, e Neuza teve 20 anos para aperfeiçoar sua atuação, durante o trajeto de volta. Lívia compartilhou fragmentos do que lembrava dos últimos 20 anos, os períodos de lucidez entre as doses de medicamento, as tentativas desesperadas de contar para alguém quem ela realmente era, a manipulação psicológica constante de Dr. Bastos dizendo que suas memórias eram delírios. Houve momentos em que quase acreditei que estava realmente louca, admitiu ela. Mas sempre havia algo dentro de mim que gritava que meus filhos estavam vivos. Que vocês precisavam de mim. Manuela segurou a mão da mãe. Eu também sentia isso, mesmo sem lembrar direito. Sempre soube que tinha uma família em algum lugar. Quando chegaram à mansão Alencar, o sol já estava se pondo. A casa estava iluminada e parecia acolhedora. Mas todos sabiam que dentro daquelas paredes os aguardava o confronto mais difícil de suas vidas. Neuza os recebeu na porta principal, com seu sorriso maternal habitual. Mas Marcelo notou imediatamente a tensão em seus olhos quando ela viu o grupo. Que bom que voltaram, disse ela, mas sua voz falhou ligeiramente quando viu Lívia.
E quem é essa senhora que trouxeram? O momento de silêncio que se seguiu foi carregado de eletricidade. Lívia olhou diretamente para Neuza. 20 anos de dor e raiva se concentrando em seu olhar. Olá, Neuza, disse ela com uma calma mortal. Há quanto tempo? Neuza recuou um passo, o sangue drenando completamente de seu rosto. Não, isso é impossível. Você morreu. Eu vi. Você viu o quê? Perguntou Renato, aproximando-se perigosamente de Neuza. Viu minha esposa morrer? Ou viu você mesma a entregando para Deaire? Bastos. Neuza tentou manter a compostura, mas suas mãos tremiam visivelmente. Não sei do que vocês estão falando, essa mulher. Ela deve estar confusa. Talvez precise de ajuda médica. A única pessoa que precisa de ajuda aqui é você, disse Marcelo, tirando um gravador do bolso. DR. Bastos confessou tudo. Neuza. 20 anos de pagamentos, a internação ilegal, o sequestro de Manuela. Manuela se adiantou. Agora eu me lembro de você naquela noite. Você me deu um chá doce e disse que ia me levar para ver uma surpresa. Eu confiei em você. Você era como uma mãe para nós, acrescentou Rafael, a voz quebrando. Como pôde fazer isso conosco? Neuza olhou ao redor, percebendo que estava cercada e que suas mentiras finalmente haviam sido descobertas. Por um momento, considerou continuar negando, mas a expressão nos rostos de todos deixava claro que sabiam de tudo. Vocês não entendem, disse ela finalmente, a máscara maternal finalmente caindo. Eu amava essa família mais do que qualquer um, mais do que ela. Apontou para Lívia com desprezo. Ela não merecia vocês. Então você decidiu destruir nossa família? Perguntou Renato, sua voz baixa e perigosa. Eu salvei essa família, gritou Neuza, perdendo completamente o controle. Vocês acham que ela era perfeita, que era a mãe ideal? Ela ia abandonar vocês? Isso é mentira, disse Lívia firmemente. É mentira. Neuza riu amargamente. Então por que ela estava fazendo as malas naquela noite? Por que havia passagens de avião escondidas em sua gaveta? O silêncio foi absoluto. Lívia olhou para Renato com confusão. Que passagens? Eu nunca. Eu encontrei, insistiu Neuza. Passagens para o Rio de Janeiro, para ela e para os dois. Ela ia fugir com meus bebês e deixar você sozinho. Renato balançou a cabeça. Isso é impossível. Lívia jamais faria isso. Pergunte para ela, desafiou Neuza. Vá em frente. Pergunte sobre a conversa telefônica que ela teve naquela tarde, sobre o homem que a chamava de amor quando ela pensava que ninguém estava ouvindo. Lívia ficou pálida. Neuza, você sabe muito bem que eu estava organizando uma surpresa para o Renato. As passagens eram para uma segunda lua de mel, e a ligação era do organizador da viagem, completou Renato. As peças se encaixando, você estava planejando nossa viagem de aniversário de casamento. Neuza hesitou por um momento, percebendo que havia interpretado tudo errado 20 anos atrás. Mas era tarde demais para voltar atrás. Não importa, gritou ela. Eu cuidei de vocês melhor do que ela jamais cuidaria. Vocês eram meus filhos. Renato era meu marido. Esta era minha família. Nós nunca fomos seus, disse Rafael com tristeza. E você destruiu nossa verdadeira família por causa de uma obsessão doentia. Neuza olhou ao redor, vendo a condenação nos olhos de todos. 20 anos de dedicação, de amor não correspondido, de mentiras cuidadosamente construídas. Tudo desmoronando em questão de minutos. Eu vou ligar para a polícia, disse Marcelo pegando o celular. Não, Neuza gritou, e de repente estava segurando uma faca de cozinha que havia escondido no avental. Ninguém vai a lugar nenhum. Todos recuaram, mas Neuza não apontou a arma para eles. Em vez disso, dirigiu-se para a sala de jantar. Venham comigo, todos vocês. Vamos resolver isso civilizadamente, na sala de jantar. A mesa estava posta para um jantar elegante, com a melhor porcelana da família e velas acesas. No centro, havia uma jarra de suco de frutas vermelhas que parecia particularmente atrativa. Sente-se, ordenou Neuza, ainda segurando a faca. Vamos jantar como uma família pela última vez. Neuza, você precisa se entregar, disse Renato calmamente. Não precisa piorar as coisas. Piorar!
Ela riu histericamente. Não há como piorar. Vocês destruíram minha vida. Destruíram tudo que eu construí. Ela começou a servir o suco nos copos, suas mãos tremendo violentamente. Bebam, ordenou. Todos vocês. Marcelo notou que ela não se serviu. Neuza, o que você colocou nessa bebida? A mesma coisa que coloquei no chá de Lívia há 20 anos. Só que desta vez, a dose é muito maior. Renato se levantou lentamente. Você está falando de veneno. Estou falando de justiça. Se não posso ter essa família, ninguém pode. Foi então que Renato agiu. Em um movimento rápido, ele derrubou todos os copos da mesa antes que alguém pudesse beber. O líquido se espalhou pelo chão, manchando o tapete persa que Neuza tanto cuidava. Não! Ela gritou, avançando com a faca. Mas Rafael foi mais rápido, segurando o braço dela e tirando a arma de sua mão. Neuza desabou no chão, soluçando incontrolavelmente. 20 anos, murmurava ela. 20 anos cuidando de vocês, amando vocês, e vocês escolhem ela, sempre escolhem ela. Marcelo já havia chamado a polícia. Neuza Prado, você está presa por sequestro, cárcere privado, tentativa de assassinato e conspiração. Enquanto aguardavam a chegada da polícia, Neuza permaneceu no chão, alternando entre lágrimas e risos histéricos. Vocês acham que descobriram tudo, disse ela entre os soluços. Mas ainda há segredos, ainda há coisas que vocês não sabem. Que tipo de coisas? Perguntou Marcelo. Neuza olhou diretamente para Manuela. Você acha que foi a única criança que sequestrei? Acha que foi a única família que destruí para conseguir o que queria? O sangue de todos gelou. Havia outras vítimas. Onde estão elas? Exigiu Renato. Mas Neuza apenas sorriu com maldade. Isso vocês vão ter que descobrir sozinhos. Quando a polícia chegou, encontrou uma família reunida, mas traumatizada, e uma mulher que havia dedicado 2 décadas de sua vida a uma obsessão que destruiu inúmeras vidas. Enquanto Neuza era levada algemada, ela gritou uma última ameaça. Isso não terminou. Ainda há pessoas que sabem a verdade. Ainda há contas a acertar. Mas pela primeira vez em 20 anos, os Alencar estavam finalmente juntos e livres das mentiras que os haviam separado. Agora começaria o longo processo de cura e reconstrução de uma família que havia sobrevivido ao pior tipo de traição. 3 dias após a prisão de Neuza, a mansão Alencar respirava uma atmosfera completamente diferente. Pela primeira vez em 2 décadas, havia vida genuína entre aquelas paredes. Lívia caminhava pelos cômodos como se redescobrisse cada canto, tocando móveis e objetos que haviam permanecido intocados em sua homenagem durante todos esses anos. É surreal, disse ela para Renato, enquanto observavam o jardim pela janela da cozinha, como se o tempo tivesse parado aqui, esperando meu retorno. Renato a abraçou por trás, ainda mal acreditando que ela estava ali. Neuza manteve tudo exatamente como você deixou. Agora entendo por quê. Ela estava alimentando minha dor para me manter preso ao passado. Os resultados dos exames de DNA haviam chegado na manhã anterior. Confirmando oficialmente o que todos já sabiam no coração, Clara era mesmo Manuela Alencar. O laboratório também havia fornecido documentação para restabelecer legalmente sua identidade verdadeira, no quarto que havia sido seu na infância, e que Neuza mantivera como um santuário. Manuela organizava suas poucas posses. 20 anos vivendo com quase nada tornavam difícil aceitar que agora tinha direito a um guarda-roupa inteiro, a uma casa, a uma família. Posso entrar? Perguntou Rafael da porta. Claro, ainda é estranho estar aqui. Sabe? Como se eu fosse uma impostora. Rafael se sentou na cama ao lado dela. Eu entendo. Durante anos, sonhei com sua volta, mas agora que você está aqui, é diferente do que imaginávamos, completou ela. Somos adultos agora, pessoas diferentes do que éramos, mas ainda somos irmãos gêmeos, disse Rafael com um sorriso triste. Ainda temos essa conexão. Era verdade nos últimos dias. Ambos haviam notado como instintivamente sabiam o que o outro estava pensando, como seus gestos ainda eram sincronizados, como 20 anos de separação não haviam quebrado o vínculo que compartilhavam desde o útero. Rafa, disse Manuela hesitante, sobre aqueles sentimentos que você tinha por mim quando era Clara. Rafael suspirou profundamente.
Acho que meu coração sempre soube quem você era, a atração que senti. Era, na verdade, o reconhecimento da minha outra metade, a parte de mim que estava perdida. E agora, disse ele, pegando a mão dela. Estou feliz por ter minha irmã de volta. O amor que sinto por você é puro, fraternal e é para sempre. Manuela sorriu, sentindo uma paz que não experimentava há décadas. Também te amo, mano. Sempre amei, mesmo sem saber. Naquela tarde, Dedéry Silva, um psiquiatra recomendado por Marcelo, veio à casa para avaliar o estado mental de Lívia após 2 décadas de medicação forçada. Uma mulher de 50 anos, cabelos grisalhos e olhar gentil, ela se especializava em casos de trauma prolongado. Fisicamente, a senhora está surpreendentemente bem, disse ela após os exames. Sua resistência mental foi extraordinária. Muitas pessoas não teriam sobrevivido psicologicamente ao que passou. Meus filhos me mantiveram viva, respondeu Lívia simplesmente. Mesmo quando não conseguia lembrar direito dos rostos deles, sabia que precisava sobreviver. Haverá um período de readaptação, alertou Dr. Silva. 20 anos é muito tempo. O mundo mudou. A tecnologia evoluiu. Até mesmo a cidade é diferente. Recomendo terapia familiar para todos vocês. Faremos o que for necessário, assegurou Renato Dr. Silva olhou especificamente para Manuela. E você, querida, como está lidando com a recuperação das memórias? É como montar um quebra-cabeças gigante, respondeu Manuela. Cada dia surgem novas lembranças, algumas dolorosas, outras maravilhosas. Mas finalmente faço sentido para mim mesma. E os pesadelos? Rafael me contou que você teve alguns episódios. Estão diminuindo. Acho que minha mente estava lutando contra a supressão das memórias. Agora que aceito quem sou, está mais tranquilo. 2 semanas depois, Renato organizou uma pequena cerimônia para oficializar o retorno de Manuela à família. Poucos amigos próximos e alguns parentes distantes foram convidados para testemunhar o momento em que Clara Mendes legalmente se tornava Manuela Alencar novamente. É estranho, comentou Manuela enquanto assinava os documentos. Sinto como se estivesse matando Clara para que Manuela possa viver. Clara nunca morreu, disse Lívia, segurando a mão da filha. Ela foi apenas a versão de você que sobreviveu quando Manuela não podia existir. Agora vocês 2 podem se unir. O cartório foi apenas o primeiro passo. Manuela ainda precisaria aprender a navegar um mundo completamente diferente daquele que conhecia. Tinha uma fortuna considerável como herdeira dos Alencar. Mas 20 anos nas ruas haviam criado nela uma independência feroz que tornava difícil aceitar privilégios. Quero trabalhar, anunciou ela durante o jantar uma semana depois. Não posso simplesmente viver de herança sem contribuir com alguma coisa. Que tipo de trabalho você gostaria de fazer? Perguntou Renato. Manuela pensou por um momento. Algo relacionado a crianças órfãs. Sei como é crescer sem família, sem identidade. Quero ajudar outras crianças que passam por isso. Rafael sorriu. Que tal criarmos uma fundação? Podemos usar recursos da empresa para montar algo sério, profissional. Que nome daríamos? Perguntou Lívia. A resposta veio instantaneamente para Manuela. Fundação Paloma Querida. Todos sorriram. Era perfeito. Enquanto a família se reconstruía, o caso de Neuza se desenrolava nos tribunais. Dr. Bastos havia se declarado culpado em troca de uma sentença reduzida e estava cooperando integralmente com as autoridades. As investigações revelaram um esquema mais amplo de corrupção e documentos falsos que envolviam outras pessoas. Marcelo visitou a família para atualizá-los sobre o progresso do caso. Neuza continua se recusando a falar sobre outras possíveis vítimas, relatou ele. Mas encontramos evidências de que ela pode ter usado Dr. Bastos para outros esquemas ao longo dos anos. Outras famílias foram destruídas, perguntou Lívia, horrorizada. Estamos investigando. Há pelo menos 3 casos suspeitos de crianças desaparecidas que coincidem com os períodos em que Neuza teve acesso a grandes quantias de dinheiro. Renato cerrou os punhos. 20 anos não vão ser suficientes para ela pagar por tudo que fez. A promotoria está buscando prisão perpétua, assegurou Marcelo. Com os crimes comprovados e a cooperação do Dr. Bastos, é bem provável que consigam. 1 mês após a prisão de Neuza,
A família teve seu primeiro teste real de unidade. Manuela começou a ter pesadelos recorrentes sobre a noite do sequestro. Acordando, gritando e chorando, eram as memórias mais traumáticas finalmente emergindo, e ela precisava do apoio de todos para superá-las. Não consigo tirar da cabeça o olhar dela naquela noite, confessou Manuela durante uma sessão de terapia familiar. Como ela conseguiu me olhar com tanto ódio enquanto fingia me amar. Pessoas obcecadas vivem realidades distorcidas, explicou o Dr. Silva. Para Neuza, você representava um obstáculo ao que ela considerava seu direito de ser parte desta família. Mas eu era apenas uma criança, chorou Manuela. E por isso não foi culpa sua, enfatizou Lívia, abraçando a filha. Nada do que aconteceu foi culpa sua. Rafael também lutava com sentimentos de culpa. Eu deveria ter te protegido naquela noite. Deveria ter percebido que algo estava errado. Você tinha 6 anos. Lembrou o Dr. Silva. Era impossível para uma criança detectar uma manipulação tão elaborada. As sessões de terapia se tornaram um ritual semanal sagrado para a família. Era um espaço seguro onde podiam processar 2 décadas de dor, trauma e perda. 3 meses após o reencontro, Renato tomou uma decisão importante. Quero me afastar da empresa por um tempo, anunciou ele durante o café da manhã. Rafael pode assumir a presidência. Eu quero me dedicar inteiramente à família e à fundação. Tem certeza, pai? Perguntou Rafael. Absoluta. Perdi 20 anos da vida de vocês por causa do trabalho obsessivo. Não vou perder mais um dia. Lívia o beijou suavemente. Ainda somos jovens o suficiente para recomeçar. Exatamente, concordou Renato. E desta vez, vamos fazer tudo certo. Naquela noite, pela primeira vez em 20 anos, a família Alencar jantou junta, completa, conversando sobre planos para o futuro em vez de lamentar o passado. Manuela olhou ao redor da mesa. Seu pai, sua mãe, seu irmão gêmeo, e sentiu uma gratidão profunda por ter sobrevivido para ver aquele momento. Obrigada, disse ela em voz alta. Pelo quê? Perguntou Rafael. Por nunca terem desistido de mim, mesmo sem saber que eu estava viva. Renato levantou o copo de vinho. Um brinde à nossa família, que nunca mais sejamos separados. A família, repetiram todos em uníssono do lado de fora. São Paulo brilhava sob as luzes noturnas. Uma cidade que havia testemunhado tanto sofrimento quanto alegria dos Alencar. Mas dentro daquela mansão, finalmente havia paz. 6 meses depois, o sol de março dourava as folhas das árvores do Parque Ibirapuera, quando a família Alencar caminhou pela mesma trilha onde tudo havia começado. Mas desta vez, eles não estavam fugindo de fantasmas do passado. Estavam celebrando o futuro que haviam construído juntos. Manuela ajustou a faixa que atravessava o peito, onde se lia Fundação Paloma Querida, diretora executiva. Ao seu lado, Rafael vestia terno impecável, com uma pequena pin da fundação na lapela, simbolizando seu apoio como presidente da Alencar Construções. Renato e Lívia caminhavam de mãos dadas, renovando diariamente o amor que havia sobrevivido a 2 décadas de separação forçada. Está nervosa? Perguntou Rafael, notando como Manuela tamborilava os dedos contra a perna. Um pouco, admitiu ela. É estranho voltar aqui como uma pessoa completamente diferente. Você não é diferente, disse Lívia suavemente. Você sempre foi minha Manuela, apenas encontrou o caminho de volta para casa. A inauguração oficial da Fundação Paloma Querida aconteceria ali mesmo, no parque onde Clara havia cantado pela primeira vez para os Alencar. Um pequeno palco havia sido montado próximo ao lago, com cadeiras dispostas para cerca de 200 pessoas, representantes de outras ONGs, funcionários da prefeitura, jornalistas e, principalmente, crianças de vários orfanatos da cidade. Olha quanta gente! Exclamou uma garotinha de aproximadamente 6 anos, a mesma idade que Manuela tinha quando foi sequestrada. Ela fazia parte do grupo do orfanato Santa Cecília, o mesmo lugar onde Manuela havia crescido. Oi, qual seu nome? Perguntou Manuela, ajoelhando-se para ficar na altura da criança. Sofia, você que vai cantar hoje. Vou sim, e você gosta de música? Amo. Sempre invento canções novas. A irmã Benedita diz que tenho voz de anjo. Manuela sorriu, vendo a si mesma naquela criança cheia de sonhos e talento. Quer subir no palco comigo depois? Os olhos de Sofia brilharam. Posso mesmo,
Claro, música fica mais bonita quando é compartilhada. Irmã Benedita se aproximou, agora com 76 anos, mas ainda vibrante. Quando viu Manuela, seus olhos se encheram de lágrimas. Minha querida Clara, perdão, Manuela, ainda não me acostumei. Para a senhora, sempre serei sua Clara, disse Manuela, abraçando a freira que havia sido sua figura materna durante tantos anos. A senhora me salvou naquela época. Me deu amor quando eu não tinha nada. E agora você vai salvar outras crianças, respondeu Irmã Benedita orgulhosamente. O círculo se completa. O evento começou com Renato fazendo o discurso de abertura. Ele falou sobre segundas chances, sobre nunca desistir da esperança, sobre como o amor familiar pode superar qualquer adversidade. Sua voz era firme, mas todos notaram a emoção mal contida quando ele mencionou os 20 anos perdidos. A Fundação Paloma Querida nasceu da dor, mas cresceu com amor, disse ele. Nossa missão é garantir que nenhuma criança cresça sem saber quem é, sem ter uma família para chamar de sua. Rafael falou em seguida sobre os projetos práticos da Fundação. Programas de adoção facilitada, apoio psicológico para crianças traumatizadas, bolsas de estudo e, principalmente, um sistema nacional de busca por famílias desaparecidas. Quantas outras Manuelas existem por aí? Perguntou ele para a plateia. Quantas crianças foram separadas de suas famílias e vivem sem saber sua verdadeira identidade? Nossa fundação vai procurar por elas. Lívia subiu ao palco carregando um violão, o mesmo instrumento surrado que Manuela usava quando cantava nas ruas. Ela havia aprendido a tocar durante os meses de recuperação, como parte de sua terapia. Esta música, disse ela com a voz embargada. Eu costumava cantar para meus filhos quando eram pequenos. Durante 20 anos pensei que nunca mais a cantaria para eles. Hoje, canto não apenas para Rafael e Manuela, mas para todas as crianças que precisam saber que são amadas. As primeiras notas de Paloma Querida ecoaram pelo parque, e um silêncio reverente tomou conta da multidão. Lívia cantava com uma emoção pura, que tocava cada coração presente. Paloma querida, vuela a mi lado, que vuelvas pronto a mi corazón. Quando chegou ao refrão, Manuela subiu ao palco e juntou sua voz à da mãe. O dueto era perfeito. 2 gerações reunidas pela música que havia sido o fio condutor de suas vidas. Rafael observava da plateia com lágrimas nos olhos. Aquela era a cena que havia sonhado durante toda a infância. Sua família reunida, sua mãe e irmã cantando juntas novamente, no meio da música. Manuela fez um gesto para Sofia subir ao palco, a menina. Inicialmente tímida, logo se animou e começou a cantar junto, sua voz cristalina se misturando harmoniosamente com as outras. Quando a música terminou, não houve aplausos imediatos. O silêncio era de pura emoção, de pessoas processando a beleza do momento. Quando os aplausos finalmente explodiram, duraram quase 5 minutos. Agora, anunciou Manuela ao microfone. Gostaria de contar uma história. A história de uma menina que se perdeu e de uma família que nunca parou de procurar por ela. Ela contou sua jornada. Os anos no orfanato, a vida nas ruas, a sensação constante de que algo estava faltando, até o dia em que cantou Paloma Querida naquele mesmo parque e mudou tudo. Cada criança aqui presente tem uma história para contar, disse ela, olhando diretamente para as crianças dos orfanatos. Algumas serão dolorosas, outras esperançosas, mas todas são importantes e todas merecem um final feliz. Após os discursos, houve apresentações musicais das crianças dos orfanatos. Cada grupo tinha preparado algo especial e o parque se encheu de alegria infantil. Era exatamente a atmosfera que Manuela queria. Celebração em vez de piedade, esperança em vez de tristeza. Durante um intervalo, Marcelo se aproximou da família. O detetive havia se tornado um amigo próximo nos últimos meses, auxiliando não apenas no caso de Neuza, mas também ajudando a estruturar os protocolos de busca da fundação. Tenho novidades sobre o julgamento, disse ele discretamente. Que tipo de novidades? Perguntou Renato. Neuza foi condenada à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. Dr. Bastos pegou 15 anos, mas deve sair em 8 por boa conduta. Manuela suspirou. Parte de mim sente pena dela, 20 anos desperdiçados numa obsessão que só trouxe dor. Você é generosa demais,
disse Rafael. Ela destruiu nossas vidas, mas não conseguiu destruir nosso amor, lembrou Lívia. No final, o amor venceu. O evento se estendeu até o pôr do sol. Famílias começaram a se formar naturalmente. Casais interessados em adoção conversando com crianças, voluntários se oferecendo para programas da fundação, empresários querendo fazer doações. Olha isso, disse Renato para Manuela, apontando para uma jovem de 16 anos que estava mostrando fotos antigas para um casal de meia-idade. Acho que ela pode ter encontrado pistas sobre sua família biológica. É para isso que estamos aqui, respondeu Manuela com satisfação. Quando o evento estava chegando ao fim, Juliana chegou ao parque. Era a psicóloga que havia ajudado a família durante a transição e que nos últimos meses havia se tornado algo muito especial para Rafael. Eles haviam se aproximado durante as sessões de terapia familiar, e o que começou como respeito profissional havia evoluído para algo mais profundo. Desculpe chegar tarde, disse ela, beijando Rafael suavemente. Havia uma emergência no consultório. Chegou na hora certa, disse Rafael passando o braço ao redor de sua cintura. Para o momento mais importante. As últimas pessoas estavam se despedindo quando a família Alencar se reuniu exatamente no local onde Clara havia cantado pela primeira vez 6 meses atrás. O círculo estava se fechando. Vamos cantar uma vez mais, sugeriu Lívia. Todos juntos desta vez, concordou Manuela. Rafael, que nunca se considerara um cantor, juntou sua voz às dos outros. Juliana também participou. Já considerada parte da família, suas vozes se misturaram no ar da tarde paulistana. Paloma querida, ecoando pelo parque como uma oração de gratidão. Paloma querida, vuela a mi lado, que vuelvas pronto a mi corazón. Enquanto cantavam, Manuela olhou ao redor e viu sua vida claramente pela primeira vez. Não era mais Clara, a órfã perdida. Não era mais uma pessoa dividida entre 2 identidades. Era Manuela Alencar, filha, irmã, sobrevivente, e agora defensora de outras crianças perdidas. Quando a música terminou, eles permaneceram abraçados em silêncio, observando o sol se pôr sobre São Paulo. A cidade que havia testemunhado sua separação agora celebrava sua reunião. Obrigada, sussurrou Manuela. Pelo quê? Perguntou Renato. Por nunca desistirem, por me amarem mesmo quando eu era apenas uma lembrança. Sempre soubemos que você voltaria, disse Lívia. O amor verdadeiro sempre encontra um caminho de volta para casa. Enquanto caminhavam para sair do parque, uma última surpresa os aguardava. Sofia, a garotinha do orfanato, correu até eles. Tia Manuela, esqueci de te dar uma coisa. Ela entregou um desenho feito com giz de cera. Uma família de 4 pessoas de mãos dadas, com um coração vermelho gigante acima deles, e as palavras Amor para sempre, escritas em letras maiúsculas coloridas. É vocês, explicou Sofia timidamente, para lembrar que famílias podem se encontrar de novo. Manuela ajoelhou-se e abraçou a menina, sabendo que Sofia representava todas as crianças que a Fundação Paloma Querida iria ajudar. Obrigada, Sofia, vou guardar para sempre. Enquanto se afastavam do parque, a família Alencar levava consigo mais do que memórias de um dia especial. Levavam a certeza de que haviam transformado suas próprias cicatrizes em instrumentos de cura para outros. A melodia de Paloma Querida continuaria ecoando, não mais como uma lembrança dolorosa do que foi perdido, mas como uma celebração do que foi encontrado. E em algum lugar de São Paulo, outras famílias separadas ainda esperavam por seu próprio milagre, sem saber que agora tinham guardiões trabalhando incansavelmente para reuni-las. O amor havia vencido e sempre venceria.